Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Antes, eu gostaria só de comunicar a todos que a ausência do vereador Gilmar Carpegiani, com pesar que a gente comunica o falecimento do seu irmão Jonas Carpegiani Rosa, que está sendo velado em São José dos Pinhais, e o sepultamento será amanhã às 11h30 da manhã, no cemitério Ouro Fino, em São José, cemitério Pedro Fus. Então, só para comunicar. E nesse momento solicito então ao nosso vereador Silvio Espínola para que ele faça a mensagem do dia. Uma reflexão bíblica, Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Não adianta fazermos de tudo para agradar a Deus, se não formos humildes e não termos empatia pelo próximo. É preciso ter o caráter de Cristo para poder agradar a Deus. Obrigado, vereador Silvio. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata 2441. Aos 9 dias do mês de março do ano 2020, reuniram-se em horário regimental o plenário vereador Romualdo Pio e senhores vereadores sob a presidência do vereador Ariel Alberto Neto. E os seguintes presentes: João Gilmar Capricoski, Fábio Cavalim da Silva, Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiani, Joel de Souza, Silva Espínola e Simone Bojano, registrando-se a ausência do vereador João Fernandes Ribeiro por determinação judicial. O senhor presidente vereador Ari declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Antônio para que este realizasse a mensagem do dia. Posteriormente, foi solicitado pelo vereador João Gilmar a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerimento este que foi aprovado por 7 votos. Estando aprovada a referida ata sem restrições, após foram apresentadas as providências da mesa. Em seguida passou-se a apresentação dos expedientes recebidos. Do Poder Executivo, ofício 48, encaminhando em envio de urgência projeto de lei 012. Do Poder Legislativo, projeto de resolução 01, iniciativa da mesa diretiva. Requerimento 36, iniciativa do vereador Gilmar. Requerimento 37, iniciativa da vereadora Simone. Requerimento 38 e 45, iniciativa do vereador Silvio. Indicação 70, iniciativa do vereador João Gilmar. Indicações número 71 e 72, iniciativa da vereadora Simone. Indicação 73 a 80, de iniciativa do vereador Silvio. No espaço de vereadores, pelo uso da palavra, vereador Silvio, qual falou sobre os expedientes apresentados e da importância do Poder Executivo adotar as ações necessárias para solucionar os problemas apontados. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Gilmar, qual teceu comentários a respeito dos requerimentos de sua autoria apresentados. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra no espaço de oradores, o senhor presidente fez o devido caminhamento das matérias recebidas e deu início à ordem do dia, apresentando para a votação o requerimento 36, de iniciativa do vereador Gilmar, qual foi votado e declarado aprovado por 7 votos. Em seguida, foi apresentado para a votação o requerimento 37, iniciativa do vereador Simone, qual foi votado e declarado aprovado por 7 votos. Posteriormente, foram apresentados para a votação os requerimentos 38 a 45, iniciativa do vereador Silvio, os quais foram votados e declarados aprovados por 7 votos. Em seguida, o vereador João Gilmar solicitou verbalmente a dispensa de interstício para possibilitar a segunda discussão e votação na presente sessão dos projetos de lei número 9, 10 e 11, de iniciativa do Poder Executivo. Solicitação esta que foi aprovada por 7 votos. Em seguida, foi apresentado para a segunda discussão e votação o projeto de lei 06, iniciativa do Poder Executivo, cuja súmula dispõe sobre a autorização para
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.758.024,99 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2020, sendo discutido, votado, declarado, aprovado por 6 votos, registrando o voto contrário do vereador Silvio. Em seguida foi apresentado para a segunda discussão e votação o projeto de lei 07, iniciativa do Poder Executivo, cuja súmula institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do município de Contenda e das outras providências, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 7 votos. Posteriormente foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 9, iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 63.367,17, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 7 votos. Em seguida foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 10, iniciativa do Poder Executivo, cuja súmula dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 25.438,21, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 5 votos, registrando os votos contrários da vereadora Simone e do vereador Silvio. Na sequência foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 011, iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 378.500, sendo discutido, votado, declarado, aprovado por 5 votos, registrando seus votos contrários da vereadora Simone e do vereador Silvio. Posteriormente, em razão da aprovação do pedido de dispensa de interstício foram apresentados para a segunda discussão e votação os projetos de lei 9, 10 e 11, iniciativa do Poder Executivo, sendo que o projeto de lei 9 foi aprovado por 7 votos e o projeto de lei 10 e 11 foram aprovados por 5 votos, registrando seus votos contrários da vereadora Simone e do vereador Silvio. Não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia, passou-se a palavra livre aos inscritos, onde fez uso da tribuna o vereador Silvio, falando sobre a falta de praças no município, se solidarizando com o vereador Gilmar, o qual falou sobre os veículos de transporte de pacientes com o vereador Gilmar, o qual solicitou informação a respeito das obras do entorno do Cristo Redentor. Ainda falou sobre os veículos de transporte de pacientes que circulam com excesso de passageiros e sobre os problemas na saúde pública. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente ali agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão às 20h06 e convocou a próxima sessão ordinária para dia 16 de março de 2020 em horário regimental. Obrigado, secretário. Eu apresento para a votação a referida ata. Se houver emendas ou ressalva, por favor, pronuncie-se. Não havendo nenhuma emenda nem ressalva, declaro aprovada esta ata. Dando continuidade à sessão, daremos início agora à apresentação dos expedientes expedidos. Por favor, secretário, pode apresentar os mesmos. Ofício 029. Veio pelo presente encaminhar cópia das indicações 70 a 80, também do requerimento 36 a 45, ficando a guarda envio das informações, conforme o dispositivo constante no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 030. Senhor Prefeito Municipal, venho pelo presente informar a aprovação por esse Poder Legislativo dos projetos de lei de vossa autoria a seguir mencionados. Projeto de lei 06 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.758.024,99, orçamento do município de Contenda, para o exercício 2020. E o projeto de lei 07 institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do município de Contenda e das outras providências. Projeto de lei 09 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 63.367,17. O projeto de lei 10 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 25.438,21. E o projeto de lei 11 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 378.500, sendo que se apresenta para o momento, fico no aguardo do vosso posicionamento, agradecendo a atenção dispensada. Ari Alberto Neto, presidente. E ofício 31.
Venho pelo presente solicitar a disponibilização de recursos financeiros para atender despesas do Legislativo relativo ao mês de março de 2020, de acordo com a lei orçamentária. Solicito que os referidos recursos sejam transferidos para o Banco da Caixa Econômica Federal. Sem mais para o momento, Ari Alberto Neto, presidente. Obrigado, secretário. Dando sequência e seguindo ainda a ordem regimental, passamos agora a apresentar os expedientes recebidos pela Casa. Por favor, secretário, podemos iniciar pelos diversos. Ofício 023. Assuntos: eleições 2020. Solicita informação acerca do número de vagas disponíveis para os cargos de vereadores da Câmara Municipal de Contenda. Prezado senhor Ari Alberto Neto, presidente da Câmara Municipal de Contenda. Senhor presidente, com o presente a fim de ser oficializada a informação que dará embasamento ao início do processo eleitoral municipal 2020, solicito de Vossa Excelência, no prazo de 3 dias, os bons préstimos, no sentido de informar a este juízo eleitoral o número de vagas disponíveis para os cargos de vereadores nesta Câmara Municipal. Atenciosamente, Maria Cristina Franco Chaves, juiz eleitoral. Obrigado, secretário. Ainda seguindo a ordem disposta no regimento, passamos agora a apresentar os expedientes recebidos do Poder Executivo. Nesse momento, solicito ao nosso primeiro secretário que realize a leitura do ofício número 55 de 2020, que encaminha o projeto de lei número 13 de 2020. Ofício 055. Tem a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e nobres pares, incluso o projeto de lei 013, que tem por finalidade dispor sobre a inserção de adolescentes aprendizes na administração pública municipal direta, autárquica e fundacional do município de Contenda e das outras providências. O emprego de aprendiz muitas vezes é o primeiro contato de um adolescente ou de um jovem com o mundo do trabalho, e essa oportunidade deve primar pelo aprendizado e pelo ganho de experiências e não em uma sobrecarga de trabalho que o impossibilite de estudar, pois os trabalhos é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, que possui importante função social, não devendo essa função se transformar em algo prejudicial. É importante destacar que o trabalho do menor tem previsão constitucional no inciso 33 do artigo 7º da Carta Magna e também regulamentação quanto à sua proteção no artigo 402 a 441 da consolidação das leis do trabalho, aprovado pelo decreto de lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Ainda de acordo com a mesma norma constitucional, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Esses direitos constituindo obrigação inafastável do poder público a promoção de políticas públicas investidas na área da infância e da juventude. Destaque-se que o termo do capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, capítulo esse que trata de direito à profissionalização e à proteção do trabalho, bem como um termo do Estatuto da Juventude, lei número 12.852, de 5 de agosto de 2013, prevê como direito dos jovens o direito à profissionalização ao trabalho e à renda, devendo esse trabalho ser exercido com segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. Também a matéria tratada no projeto de lei possui recomendação do Ministério Público do Trabalho para a implantação do programa Jovem Aprendiz na administração pública, projeto que só pode ser apresentado para apreciação nessa casa em razão das demonstrações de despesas em compatibilidade com a lei de responsabilidade fiscal. Em anexo para instruir o projeto de lei, encaminha-se estimativa de impacto orçamentário e financeiro nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, com demonstrativos de que o município possui compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e a LRF. Portanto, diante de todo o exposto, constatada e enorme relevância da proposta, é que contamos com o apoio dos nobres pares dessa casa para a aprovação do presente projeto de lei. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Igreja e Casa Legislativa a nossa estima e distinta consideração.
Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado. Obrigado, secretário. Na sequência, então, faremos a apresentação do ofício número 49 de 2020, que encaminha as respostas às indicações de número 13 ao número 24 e também a de número 26 a 33 e aos requerimentos também de número 11 a 14. Por favor, secretário, pode apresentar o ofício. Ofício 49. Com relação à indicação de requerimentos abaixo relacionados, informamos. A indicação 013, que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um funcionário auxiliar de serviços gerais para desempenhar as atividades inerentes ao cargo nas dependências do Hospital Municipal de Contenda no período noturno. A solicitação será analisada no decorrer do período de acordo com a disponibilidade orçamentária. Indicação 014, que seja verificada a possibilidade de realização de manutenção das estradas rurais, em especial as que fazem parte da rota de transporte escolar. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução, e se for o caso, tal ocorrência de fato superveniente que impeça o seu cumprimento. A indicação 15, que seja verificada a possibilidade de implantação de um sistema informatizado para atendimento da rede municipal de saúde. A implantação do sistema já foi iniciada. Indicação 16, que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um recepcionista para atendimento no Hospital Municipal de Contenda. Já está sendo providenciada a contratação. A indicação 17, que seja analisada a possibilidade da construção de um redutor de velocidade lombada na Avenida São João, mais precisamente no trecho entre a agropecuária do campo e a via de acesso à Vila Rica. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. A indicação 18, que seja verificada a possibilidade de início de funcionamento do posto artesiano na localidade de Labrinha. Em anexo, segue informação da Secretaria Municipal de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente. A indicação 19, que seja verificada a possibilidade de realização da manutenção da lixeira comunitária, localizada no bairro Pedro Machado, mais precisamente na marginal da BR-476. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 15 dias. Indicação 20, que seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção no banheiro do consultório 3 do Centro de Especialidades Médicas 100. A solicitação já foi enviada ao setor competente para análise e execução do serviço. Indicação 21, que seja verificada a possibilidade de colocação de manilhas da rua Hermínia Padilha da Silva, localizada na Vila Ico. A solicitação já foi enviada ao setor competente para análise. A indicação 22, que seja verificada a possibilidade de implantação de calçadas no trecho da rua Carlos Baumel, localizado na Vila Pérez. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. A indicação 23, que seja verificada a possibilidade de realização dos estudos visando a construção de local coberto e ponto de ônibus a ser utilizado pelos alunos do transporte escolar nas ruas Leopoldo Vazia e João Maria de Lara Pérez. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 15 dias. A indicação 24, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento na localidade de Mato Branco. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. A indicação 26, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e abertura da galeria da água pluvial na rua Geraldina Ferreira Padilha, Vila Ico. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. A indicação 027, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza de terreno na rua Ana Maria Franco Cordeiro, conjunto Nossa Senhora Aparecida. A solicitação foi passada ao setor competente para análise. A indicação 28, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e roçada em 2 terrenos baldios, um ao lado do outro, localizado na rua Emelino Ferreira de Melo, próxima à igreja do Evangelho Quadrangular. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. Indicação 29, que seja verificada a possibilidade de instalação de uma lixeira comunitária na rua Pará, próxima ao bairro do Celso do Vale. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e viabilidade do serviço. A indicação 30, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e sabramento em regime de urgência na estrada de Passo a Passo, próxima à chácara do Silveira. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. A indicação 31, que seja verificada a possibilidade de realização de retirada de entulhos
na rua Geraldina Ferreira Padilha, na Vila Ico. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução, se for o caso, salvo ocorrência do fato superveniente que impeça o cumprimento desse prazo. A indicação 32, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e sabramento da vila localizada no distrito de Catanduvas do Sul, mais especificamente próximo à propriedade da senhora Lucimara Brito da Silva. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. A indicação 33, que seja verificada a possibilidade da construção de um redutor de velocidade, lombada, na rua Jacó Tokarski, mais precisamente próximo à residência do senhor Celso Santana e Associação de Produtores Rurais Santos Isidoro, do distrito de Catanduvas do Sul. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. Requerimento 011, que seja encaminhada essa Casa de Leis informações sobre a aquisição do gerador de energia para ser instalado no Hospital Municipal de Contenda, quais sejam: já foi realizada a compra do equipamento? Em caso afirmativo, existe previsão para a instalação? O equipamento foi adquirido e a sua instalação está sendo programada pelo setor competente. Requerimento 12, que seja encaminhada essa Casa de Leis informações e que sejam tomadas as devidas providências com relação ao funcionamento da indústria do conhecimento que funciona anexa à Escola Municipal Vanilda Gerba, quais sejam: porque o espaço onde funciona a indústria do conhecimento não fica aberto ao público durante todo o dia, apenas meio período. No local existem computadores para utilização dos usuários quando da realização dos cursos online e outras atividades voltadas à aprendizagem. Quais ações o Poder Executivo vai adotar para disponibilizar os serviços prestados pela indústria do conhecimento durante todo o dia à população? Qual é o prazo limite para resolver o problema? Em anexo segue informação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Requerimento 13, que seja encaminhada essa Casa de Leis informações sobre o poço artesiano da localidade de Lavrinha, quais sejam: quais providências foram tomadas em relação ao funcionamento do poço artesiano da localidade de Lavrinha, já que o Poder Executivo informou em 17 de junho de 2019 que estava sendo realizado o projeto técnico para realizar a ligação. O estudo de vazão da água já foi realizado. Qual é a fonte de recurso do valor de R$ 18.654,96 utilizado na perfuração do poço? Em anexo segue informação da Secretaria Municipal de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente. Requerimento 14, que seja encaminhado às Casas de Leis informações sobre os empréstimos realizados por funcionários públicos comissionados, quais sejam: que seja fornecida a relação dos funcionários comissionados que contraíram empréstimo nos anos de 2016, 17, 18, 19 e 20, até a presente data, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outra instituição financeira. Em cumprimento à Lei número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, que limita as informações ao público quanto ao cargo, função e vencimento, e a Lei 13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade, e aos recentes julgados judiciais, informa que a administração encontra-se impossibilitada de fornecer a relação solicitada, pois trata-se de informações de dados particulares do servidor, podendo incorrer o Executivo em abuso de autoridade. Francisco Vaz de Jesus, no bairro Pedro Machado. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e discussão no prazo de 30 dias. A indicação 040, que seja verificada a possibilidade da realização do serviço de limpeza e roçada no terreno baldio localizado na rua Padre José Clapper, em frente ao número 270 e ao lado do supermercado Barcelona. A solicitação já foi repassada ao setor competente. A indicação 41, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de patrulhamento e sabramento na estrada que passa em frente à residência do senhor Osnir Ramos, Mato Branco. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e discussão no prazo de 30 dias. Carlos G. Estado, prefeito municipal, e Adalto Cordeiro de Souza, secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Obrigado, secretário. Nesse momento solicito que realize a leitura dos ofícios número 61 e 62 de 2020, que encaminham os balancetes orçamentários e financeiros referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, respectivamente. Ofício 61. Senhor Presidente, anexo ao presente, encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro
referente ao mês de novembro de 2019, para efeito de controle e arquivo desse legislativo. Carlos Gino Estado, prefeito municipal. Ofício 62. Senhor presidente, anexo ao presente, encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de dezembro de 2019, para efeito de controle e arquivo desse legislativo. Carlos Gino Estado, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar os expedientes recebidos do Poder Legislativo. E nesse momento solicito a leitura do requerimento número 46 de 2020, de iniciativa da vereadora Simone Bochão. Requerimento 46. Que seja encaminhado para essa Casa de Lei informações sobre a contratação de empresas que fazem o transporte de alunos no município quais sejam. Já foi realizada a licitação para a contratação de empresas para o transporte de alunos no município no ano 2020. Em caso positivo, encaminhar lista completa contendo o nome da empresa, quem são os sócios da mesma, cópia do contrato celebrado com o município, quais tipos de veículos serão disponibilizados para o transporte de alunos, em quais rotas estas empresas irão atuar. Caso ainda não tenha sido realizada a licitação para a contratação de empresa para o transporte de alunos no ano 2020, quem são as empresas que atualmente estão fazendo esse transporte, em quais rotas elas estão atuando, caminhar cópia do contrato referente a esta prestação de serviço. Simone Bochão, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar os requerimentos de número 47 a 50, todos de iniciativa do vereador Silvio Espino. Requerimento 47, que seja encaminhado à Casa de Lei informações sobre o concurso público do município quais sejam. Fornecer relação dos aprovados para o cargo de motorista de caminhão, utilitários, ambulância, operadores de motoniveladoras, retroescavadeiras e outras máquinas pesadas. Fornecer relação dos chamados para ocupar as vagas respectivas, bem como sua colocação. Que seja informado se todas as vagas estão preenchidas ou se existe vacância. Em caso afirmativo, informar por que os aprovados não foram chamados ainda. Requerimento 48. Que seja encaminhado à Casa de Leis informações a respeito da reconstrução das lombadas da Avenida João Franco, quais sejam, porque as lombadas ainda não foram reconstruídas na referida via, uma vez que o Departamento de Obras, em resposta a esta casa, informou que já estaria em tratativa com a empresa Amorim para a realização do serviço. Qual a previsão para a reconstrução dessas lombadas? Requerimento 049. Que seja encaminhado à Casa de Leis informações sobre a Rua Julencio Camargo Souza, quais sejam. Qual o valor da referida obra? Fornecer relação de equipamentos, caminhões, maquinários, utilitários e valores gastos com cada um na obra. Qual o valor da contrapartida do município na obra? Qual o valor gasto com areia, cimento, pedra na referida obra para a construção das caixas de captação, bocas de lobo? Informar valores e quantidades de forma discriminadas. Fornecer relação de funcionários que atuaram na execução da referida obra, horas trabalhadas e valores gastos por cada um em horário normal e se houve horas extras. Informar o valor também. Informar ainda quais são cargos comissionados e concursados. Cotação para a compra dos materiais utilizados com notas fiscais da compra e quantidade discriminadas. Quantas manilhas foram utilizadas? Informar bitola e valores. Que materiais foram utilizados na primeira camada, CA4, fornecer valores, quantidades e notas fiscais. Que materiais foram utilizados na segunda camada, fornecer valores, quantidades e notas fiscais. Quantidade de meio fio com valores e notas fiscais. Quantos metros de calçadas serão construídos? Fornecer valores, fornecer notas fiscais da compra. Qual a espessura de cada da capa asfáltica que será utilizada na referida via? Informar quantidade, valores e notas fiscais. Requerimento 50. Que seja encaminhado à Casa de Leis informações sobre os equipamentos que compõem o patrimônio público municipal da Secretaria Municipal da Agricultura, quais sejam. Relação dos bens públicos imóveis sobre a guarda da referida Secretaria. Existem imóveis alugados? Se sim, informar duração dos contratos, valores e locatários. Que seja fornecida relação dos equipamentos
veículos e maquinários da referidas secretaria, juntamente com notas fiscais, e seus bens adquiridos são oriundos de emendas parlamentares. Em caso afirmativo, fornecer nome do parlamentar. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos nesse momento a fazer a leitura do requerimento número 51 de 2020, esse de iniciativa dos vereadores Antônio Padilha e Gilmar Carpegiani. Requerimento 51. Os vereadores que a esse subscrevem, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, solicitam que seja encaminhado expediente à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, solicitando as seguintes informações. No ano de 2018, 35 famílias moradoras da área rural do município fizeram o cadastro para participar de um programa da Coapar, o qual previa a construção de 35 casas populares na área rural. Assim, solicita-se informações se este programa esteve continuidade. Em caso positivo, qual é a previsão para entrega dessas moradias? Antônio Carlos Ferreira, Gilmar Carpegiani, vereadores. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar as indicações. Nesse momento, solicito a leitura das indicações do número 81 e 82, ambas iniciativas do vereador João Gilmar Fetkowski. A indicação 81, que seja verificada a possibilidade de construção de parque infantil na cidade, podendo ser construído um na Praça da Independência e outro ao lado da Igreja Matriz. A indicação 82, que seja verificada a possibilidade de construção de ciclovia e pista de caminhada no trecho da Avenida João Franco, Avenida das Américas, Avenida José Mosso e Avenida São João, trecho com pavimentação asfáltica, sentido de Distrito de Catanduva do Sul. João Gilmar Fetkowski, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar a indicação de número 83, essa iniciativa do vereador Joel de Souza. Indicação 83, que seja verificada a possibilidade de realizar serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, visando a substituição de lâmpada queimada na Avenida São João, mais precisamente próximo ao supermercado Stigar. Joel de Souza, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar a indicação de número 44, essa iniciativa do vereador Antônio Padilha. Indicação 84, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza da calçada localizada na rua 1º de setembro. Antônio Carlos Ferreira Padilha, vereador. Passamos agora a apresentar as indicações de número 85 a 91, essas de iniciativa do vereador Silvio Espínola. Indicação 85, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza nos terrenos baldios e também nas calçadas da rua Stefano Grabowski, entre as ruas 14 de novembro e rodovia do Xisto. Indicação 86, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e cerramento na estrada Otávio Alfredo da Silveira, em Campestre, próximo ao Pesque Parque. A indicação 87, que seja verificada a possibilidade de construção de lombadas na Avenida João Franco. A indicação 88, que seja verificada a possibilidade de realização de estudo e providência no sentido de construção de um redutor de velocidade do tipo lombada e disponibilização do caminhão-pipa para molhar a via na Rua da Colônia, 1301, Mato Branco, próximo à empresa HD Estruturas Metálicas. A indicação 89, que seja verificada a possibilidade de realização da manutenção com a consequente troca do tanque do caminhão-pipa. Indicação 90, que seja verificada a possibilidade de realização de ação concentrada na localidade de Passo do Ouro, Rio do Poço, estrada que liga Gonçalves a Lavrinha e divisa de Contenda e Quitandinha, Cachoeira do Ipanema. A indicação 91, que seja verificada a possibilidade de colocação de 3 caminhões de pedrisco na rua Jaime Gomes. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentar os expedientes. Vereador Silvio deseja comentar os expedientes? Não. Vereador Joel de Souza deseja comentar? Não. Vereador Fábio Cavalim? Dispenso a palavra. Vereador João Gilmar? Sim, presidente. Vereadora Simone? Não, obrigada. E vereador Toninho? Sim, senhor presidente. Conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador João Gilmar. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de fazer um comentário bem breve a respeito das duas indicações. As duas indicações que eu apresento nesse momento fazem referência à questão de infraestrutura. Sabemos que há muitas necessidades, seja na área industrial, seja na área comercial, mas também há uma necessidade de melhorarmos um pouquinho a estrutura de circulação de pedestres no nosso município. Então, uma indicação solicitando
ou verificando a possibilidade de implantação de uma ciclovia ou pista de caminhada, tanto para a comunidade Serrinha, quanto sentido comunidade Lagoa das Almas, se faz necessário devido ao número de pessoas que saem durante o início da manhã, né, e o final da tarde, início da noite, fazer caminhada, enfim, andar de bicicleta, praticar alguma atividade esportiva. E nós não temos uma estrutura adequada que permita, né, a realização dessas atividades com segurança. Então solicita-se que o Executivo veja com carinho essa situação e que, na medida do possível, pudesse realizar alguma obra nesse sentido. A outra faz referência a uma pequena área de lazer com relação à atividade de recreação infantil. Nós sabemos que nós temos aqui algumas academias ao ar livre, mas elas são destinadas ao público adulto. Com relação às crianças, nós não temos um parquinho, né, uma balança, um escorregador que fosse adequado para o público infantil. Então, solicita-se assim também que a Prefeitura analise essas indicações e, se houver disponibilidade de recurso e condições físicas para a implantação, que os mesmos fossem implantados. Seria isso, presidente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador João Gilmar. Passa a palavra ao vereador Toninho. Boa noite a todos. Eu e o companheiro Gilmar Carpejano pedimos informação executiva sobre as casas da Coapar, que em 2018 foram escritas 35 casas populares na área rural. E a gente sabe que hoje eu não sei o que está acontecendo, se parou em minha altura, se a Coapar cancelou ou mesmo está em seguimento esse pedido dessas casas, para essas pessoas que tanto precisam, às vezes na via rural, né, precisam de uma casa, às vezes, para morar, e essas casas, não sei, pode até estar parado, né, o programa, de repente parou, né? Então, senhor presidente, a gente pede informação sobre essa questão, né, dessas casas da Coapar, né, que 2018, nós estamos hoje em 2020, então tem já um bom tempo, né? Então, vocês têm alguma informação para eles repasse para nós aqui na Câmara. Também fiz uma indicação sobre lote, calçamento a 1º de setembro, que é calçamento lá, tem vários lotes lá de pessoas que compram os lotes e daí deixam criando capina, e também a calçada se invadiu de mato e ninguém quase pode passar, né? Então a gente pede que o Executivo peça ao setor responsável para limpar essas calçadas, ou mesmo esses lotes que são vagos ali, que tem os pessoal que tem o dono dos lotes, que tem um carinho de limpar os lotes pelo menos algumas vezes durante o ano, né, que se fica uma macega muito grande, que criando pobre e entrando nas casas das pessoas que ali dividem com esse lote, né? É muito triste às vezes morar perto de um lote e as pessoas não limpar, e você tem que estar limpando e vendo o bicho entrar para dentro de casa. Então a gente pede que o pessoal que diz tem um pouco de carinho com o pessoal que mora ali por perto, né, que limpe esses lotes, mesmo a prefeitura consiga limpar e cobrar no IPTU, né, que diz uma coisa bem simples, bem claro também, né, que a limpeza se faz, mas depois cobra, né? A pessoa daí não tem tempo de vir limpar o lote, mora longe, em outra cidade, né? Daí limpando, né, a prefeitura pode cobrar, né, no IPTU. Só isso, senhor presidente, a gente pede esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Sendo, né, esses os comentários, gostaria de comunicar que todas as indicações apresentadas hoje serão encaminhadas ao Poder Executivo para que o mesmo possa analisar e tomar as devidas providências. Já o projeto de lei será encaminhado à assessoria jurídica, contábil e posteriormente também para as comissões permanentes. E já os requerimentos, esses sim serão votados agora a seguir na ordem do dia. Dando início à ordem do dia, informo aos nobres vereadores que farei a votação dos requerimentos de forma agrupada, levando sempre em consideração o autor da proposição. Apresento então para a votação o requerimento número 46 de 2020, que foi apresentado agora nos expedientes, esse de iniciativa da vereadora Simone Bojano. Vereadores favoráveis a esse requerimento, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado o requerimento número 46 por 6 votos. Passamos agora à votação dos requerimentos de número 47 a 50,
Essa iniciativa do vereador Silvio Espínola. Vereadores favoráveis a esses requerimentos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovado, por 6 votos, os requerimentos de número 47 a 50. Passamos agora à votação do requerimento número 51, essa iniciativa do vereador Antônio Padilha e do vereador Gilmar Carpegiani. Vereadores favoráveis a este requerimento, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovado o requerimento número 51 de 2020 por 6 votos. Nesse momento, passamos ao uso da tribuna e gostaria de convidar o vereador João Gilmar para que o faça. O que me traz aqui ao uso da tribuna essa noite inicialmente, apenas um repasse com relação às orientações que estamos recebendo, né, enquanto escolas estaduais, para a prevenção do coronavírus que está acentuando-se em nossa comunidade. Inicialmente, recebemos por meio de uma entrevista hoje às 5h30 da tarde, que a partir de sexta-feira estarão suspensas, né, por meio de um decreto do governo estadual, as aulas, né, das instituições públicas. E às vezes até a gente pensa o porquê de tal medida. No entanto, né, quem pôde assistir ontem o Fantástico já pôde perceber um pouquinho a dimensão que esse problema, que essa doença vem tomando, sendo classificada então como uma pandemia, né, estando espalhada aí por todo o mundo. E os reflexos chegaram aqui no nosso país. Diante disso, alguns casos já foram confirmados, em torno de 40, 50 casos, e tem alguns ainda esperando confirmação. O que chama a atenção é que o vírus transmitido por meio de contato, gotículas, e nós precisamos trabalhar com isso. Qual seria a forma de prevenção? Bom, a primeira forma de prevenção seria evitar a aglomeração de pessoas em lugares fechados. Diante disso, né, a determinação do governo é para que sejam suspensas temporariamente aí as aulas até que as coisas se estabilizem um pouco, ou seja, evitar que haja esse contato, esse tumulto de pessoas, tanto em hospitais ou eventos públicos, enfim, particulares, para que possamos interromper esse ciclo e automaticamente evitarmos aí uma concentração maior de pessoas que venham a desenvolver a doença. A preocupação, então, está aí, e as medidas básicas que a gente tem e que já foram trabalhadas e abordadas referem-se aos cuidados básicos aí de higiene, tanto com relação ao álcool gel, quanto à questão da lavagem correta das mãos e não compartilhar aí alguns objetos de uso pessoal, como por exemplo a garrafinha de água ou o copo d'água, que às vezes é comum as pessoas compartilharem. Então, fica apenas aí como uma forma de notificação diante de tudo isso, que por questões de prevenção, né, e garantia da saúde dos cidadãos, é que foi determinado essa medida no final da tarde de hoje. Esperamos que a situação volte ao normal quanto antes e que não só as escolas, mas toda a cidade possa voltar, né, gradativamente ao normal, diante do risco que a doença oferece, como já pudemos constatar em outros países, como a China e como a Itália, que ontem, por exemplo, teve mais de 350 mortos apenas no dia de ontem com a doença. Uma outra situação que me traz aqui foi com relação a um evento comemorativo que foi realizado esse final de semana, no último sábado agora, na Associação Serriense, no Clube Serriense. Foi um evento que resgatou um pouquinho a história do clube, com a divulgação, a edição de um livro, mas também com a partilha, né, com o momento de reunião de todas as famílias, ou de grande parte dos familiares, que colaboraram com a realização, com a construção daquela instituição comunitária.
E a maioria das homenagens, se não todas, foram homenagens póstumas, ou seja, avós, né, ou pais de pessoas que ali estavam e que contribuíram, né, plantaram a sua sementinha lá para que aquela obra fosse realizada. Uma vez que o clube, desde a sua fundação, teve lá um trabalho superior a 100 anos. E nada mais gratificante do que a gente poder relembrar um pouquinho essa história que faz parte da nossa comunidade, da nossa vida. Vale ressaltar que esse evento demonstra um pouquinho todo aquele trabalho que já foi feito, desde o trabalho realizado por integrantes da Igreja Católica, né, padres vicentinos que vieram da Europa 80, 100 anos atrás e que realizaram essa atividade de conscientização dos agricultores. Então, historicamente e culturalmente foi um evento riquíssimo para que toda a comunidade aí pudesse relembrar um pouquinho das suas origens e saber da contribuição de todos os benfeitores diante do que hoje o clube é e representa para toda a comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador João Gilmar. Passamos a palavra à vereadora Simone. Boa noite a todos que se fazem presentes, boa noite, colegas vereadores, boa noite, senhor presidente. Então, hoje eu vim fazer uso dessa tribuna para trazer algum esclarecimento, trazer informações a respeito de como está a situação da denúncia a qual eu levei ao Ministério Público. Então, após eu levar a denúncia ao Ministério Público, mas de conhecimento de todos aqui na cidade, foi feito um processo pela primeira promotoria da Lapa, onde foi feito pelo promotor feito várias oitivas, um processo investigatório em cima, onde foi apurado que existia crime sim, tanto é que na última sexta-feira, agora do dia 13, o promotor ofereceu denúncia para 2 cidadãos aqui da nossa cidade, um vereador, que encontra-se afastado ainda e vai permanecer com a medida cautelar, e o outro, um funcionário público da Secretaria Municipal de Saúde, cargo de confiança do nosso prefeito municipal, o qual estava exercendo a sua função dentro da Secretaria de Saúde no setor de transporte, e até é notório para todos que no portal da transparência está lá identificado como ele atuou até o momento do afastamento como assessor executivo da Secretaria de Saúde. Então, eu acho que o prefeito tem que olhar com mais atenção nessa situação. Por quê? Porque até o momento, quem era secretária de saúde no município era a filha dele. Então, hoje em si, o que acontece? Acontece que nós temos 2 réus. Então, eu acho que está na hora, sim, da prefeitura em si, do gestor, do prefeito, parar com essa situação de não mandar médico para Catanduvas, de deixar a comunidade do Rio do Cacho, do Pocinho, do São Pedro e Catanduvas sem médico. Eu acho que chega, já basta, chega de usar essa situação dizendo que é por causa da denúncia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a culpa não é da denúncia, a culpa não é da justiça, não é do Ministério Público, e sim dele. Ele tem que ter vergonha na cara, levantar a bunda da cadeira e honrar o salário que ele recebe no final do mês, que é para fazer gestão e trabalhar em prol dos munícipes. Isso ele não está fazendo. Porque cabe a ele mandar o médico para lá e não ficar jogando que a culpa é do fulano e do ciclano. Chega de jogar a comunidade contra a minha pessoa. Já comuniquei ao Ministério Público dessa situação, já existe uma notícia de fato que está sendo apurada lá pelo Ministério Público. Ele me afastou daquela unidade de saúde na última semana, na semana anterior à semana passada. Aí eu fiquei 48 horas praticamente trabalhando em outro local, mas ele teve que acatar uma recomendação do Ministério Público, onde eu tive que voltar imediatamente para o meu local de trabalho, porque isso estava acarretando como intimidação de uma testemunha, porque hoje eu sou uma testemunha nesse processo. Está lá, hoje ainda é público, qualquer um pode entrar lá pelo número, inclusive tem um número ali, e acessar como que está, em que pé que está, e lá está bem notório que existe 2 réus sim. Então eu não estava louca, eu não imaginei que tinha crime, porque existiu sim
E quando eu fiz a denúncia, eu fiz uma denúncia documentada, uma denúncia com testemunhas e com documentos concretos. Tanto é que hoje existem 2 réus. Então eu acho que está na hora da prefeitura parar com essa situação. E amanhã, segundo a secretária de saúde me passou, amanhã, 9 horas da manhã, terá um médico lá atendendo. Mas eu só acredito vendo. Mas enfim, se não tiver, acredito não, tenho certeza que ele vai ser penalizado dentro da legislação pelo Ministério Público, né? E eu com certeza que a população, eu acho que agora, vou fazer a divulgação, e tudo mais, vai passar a entender que o jogo deles é simplesmente jogar a comunidade contra a minha pessoa. E com isso está coagindo a cidadãos, a pessoas que podem levar conhecimento da justiça, fatos como esse, né? E quero deixar aqui também que hoje no Ministério Público não existe só essa situação que está sendo apurada contra o fura-fila. Existe sim, eu tenho mais 7 notícias de fato lá, que estão sendo apuradas, que envolvem outros setores da prefeitura, e no decorrer, eu acredito que, com a confiança que hoje eu tenho na justiça, em especial na comarca da Lapa, na sequência será tirado tudo dentro da legislação, será tirado tudo a limpo, falar grosso modo, e com certeza que as pessoas que ali se envolveram em fraudes, em possíveis sistemas fraudulentos no município vão ser penalizados sim, e com isso, quem sabe, faça uma faxina em nosso município e a cidade comece a crescer, não fique parada no tempo com esse tipo de situação, com esse tipo de gestor lá no comando da cidade, que pense em si, que ele está lidando com o município e não com a despensa de sua casa, que ele pega um pacote de farinha, ele tira dali e coloca ali. Não é, ali ele está lidando com dinheiro público. Então que fique bem claro que assim como ele mandou um memorando, foi falar comigo, me chamou, praticamente me intimidou para mim ir para outra unidade de saúde, ele como prefeito, ele tem a obrigação, ele é pago para pegar e chegar pro médico e falar, amanhã, 8 horas da manhã, você está lá em Catanduvas, você é pago, você ganha seus 18 mil e alguma coisa para estar lá atendendo 40 horas semanais, porque assim como eu, como funcionária, assim como alguém da limpeza, como motorista, como alguém da máquina, tem que acatar para onde ele manda, eu acho que o médico tem o mesmo valor e deve acatar da mesma forma, e ele como prefeito, ele ganha para fazer que se vala essa igualdade a todos e que não prejudique uma comunidade toda para jogar em cima de alguém que está ali trabalhando em cima da justiça, contribuindo com a justiça, que foi isso que eu fiz. Que seria muito injusto da minha parte eu ter conhecimento dessa situação, saber que isso estava acontecendo e deixar quieto, simplesmente fazer vistas grossas para não me envolver. Hoje eu não me arrependo, denunciaria novamente e se aparecer a situação nova, vou contribuir com a justiça sim e não estou nem aí. O que quero que fique bem claro, que pare com isso, que se amanhã não for um médico para Catanduvas, eu vou novamente no Ministério Público e vou apressar a situação que hoje se encontra lá. Existe uma notícia de fato lá que está apurando a falta desse médico. Porque eu acho assim tá fácil. Ele chegou ao ponto, para vocês terem uma ideia, de pegar um ônibus aqui da saúde, com o nosso combustível, e mandar lá para a unidade de saúde de Catanduvas, de manhã e meio-dia, para trazer pessoas que estavam lá para consulta para serem atendidas pelo médico aqui no centro, porque esse médico não queria se deslocar até lá. Me desculpa, eu acho que isso é uma palhaçada, é uma falta de gestão, é brincar com o dinheiro público. Então isso tem que ser visto por todos. Então deixo aqui minha colocação, peço desculpa pelo desabafo, mas fico à disposição para qualquer situação, e até mais quanto à situação, presidente, do vereador que hoje encontra-se afastado, eu vou encaminhar uma petição à Comissão de Ética aqui da Câmara para que seja apurado, para a gente votar pedindo a cassação dele, porque eu acredito que, não sei qual vai ser o procedimento do presidente, aí não cabe a mim e sim ao senhor, se vai chamar o suplente ou não, mas eu vou pedir a cassação dele para que os nossos cofres não sejam também usados de uma forma assim desnecessária, né? Então eu vou pedir a cassação desse legislador para que assim a gente consiga dar sequência acredito eu, com os novos vereadores novamente, mas que estejam realmente prestando serviço para a população, para o povo, e não no final do mês indo pegar o seu salário e ainda respondendo como réu num processo que hoje está lá na justiça com o juiz. Então ficou mais que provado, se é réu,
Não tem porquê que não passar pela comissão de ética, porque é claro que houve falta de decoro parlamentar, sim. Então fica aqui minha solicitação. Na sequência, vou encaminhar em forma documental, em anexo o processo todo, com todas as provas, enfim, tudo que se faça necessário para que a comissão de ética dessa Câmara faça o seu trabalho e dê sequência na cassação desse vereador. Então seria isso, peço desculpa novamente o desabafo e desejo uma boa noite a todos, uma boa semana, obrigada. Obrigado pela apresentação. Passamos a palavra ao vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e vereadores, também aqueles que aqui presentes nessa noite. Obrigado a todos. Queria só salientar que eu tive hoje batendo andei pelo interior. Quero agradecer também o pessoal do setor de obras pelo trabalho que eles vinham desempenhando nas estradas aqui, que está muito difícil trabalhar no pó. E agradecer o Fabiano que está aí, que eu sei que é muito difícil trabalhar hoje na questão das estradas. Nós estamos tendo um tempo muito seco e está difícil com certeza para as máquinas trabalharem também nas estradas, né? Mas a gente está vendo que tem um serviço muito bem feito aí, que estão muito boas as nossas estradas. E numa época, Fabiano, bem turbulência de agricultura nossa, que aqui o nosso ramo hoje a agricultura é bem forte na nossa região, principalmente hoje a soja que vem se desempenhando, está saindo das lavouras, né? E precisa das estradas. Você que às vezes até estraga a parte do setor que trabalha, que diz na lavoura, e vem caminhões carregados, de repente também caminhões que vêm de outros cantos, com tora, também estraga a nossa estrada. Mas eu estive olhando aí, parabéns ao trabalho do setor de obras aí, que vem desempenhando um grande trabalho dentro do nosso município. Quando as coisas estão indo bem, é muito bom, né? A gente tem que elogiar também, aprender a vir aqui, elogiar as coisas boas que acontecem dentro do nosso município, né? E apesar, senhor presidente, eu queria deixar meus pesos aí, a família que perdeu o nosso irmão aí, o Gilmar Carpejani, que perdeu o seu Jonas, Rosa Carpejani, Jonas Rosa, né? Carpejani, né? Então, é muito lamentável, muito triste, e deixar, que diz os meus pesos, os meus sentimentos, a família do Gilmar, que é um colega nosso aqui da nossa Câmara, né? Então, a gente queria deixar esse grande sentimento aí, né, no nossa Câmara que estamos hoje aqui, né? Então, só isso, senhor presidente, só queria falar sobre isso aí também, e só agradecer ao pessoal que ficou rodando o município hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Toninho. Passamos a palavra ao vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos senhores e senhoras que estão presentes nesta casa. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga que me acompanha pela rede social. Quero usar essa tribuna nessa sexta sessão ordinária, nesta noite, para que a gente possa esclarecer algumas questões a nível também municipal, estadual e aí vai. Todos nós estamos conscientes a respeito do coronavírus, que é uma situação lamentável no nosso país. Relembrando aqui o que o vereador João Gilmar fez a colocação. E quero dizer assim, os exames laboratoriais realizados pelo governo Carlos Massa Ratinho e pelo deputado estadual delegado Francisquinho deram negativo para o exame no qual eles foram fazer. E também na Câmara Municipal de Curitiba, através do vereador Sabino Pico e do PIA, do PTB, no qual meu partido, já saíram da quarentena. Então, esta semana, nós estamos aí
tendo medidas para amenizar a dimensão desse vírus em nosso estado, tanto a nível estadual como municipal, com a suspensão das aulas, restrições para os eventos na Câmara Municipal de Curitiba também está ocorrendo, como acabou hoje também ali na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Uma portaria que foi divulgada na sexta-feira, que estão já se adequando a respeito dessa situação, tanto no lado esportivo como cultural, entre outras, né? E a lembrança de dizer, senhores e senhores, também que me acompanham pela rede social, a consequência da gripe espanhola, em 1918, quando Rodrigo Alves, reeleito, morreu antes de assumir o governo federal, em janeiro de 1919. E naquela época, entre 50 a 100 milhões de pessoas morreram em todo o planeta durante a epidemia, e no qual nós não podemos esquecer. No Brasil, o número de mortes foi calculado entre 30 a 35 mil, mas não são exatos. Por exemplo, no Rio de Janeiro foram 12,7 mil, São Paulo 6 mil, Porto Alegre 13 mil, Recife 1 mil, 1 milhão e 250, Salvador 386. Em Curitiba, a nossa capital, na época com 73 mil habitantes, foram registrados 45.249 casos da gripe espanhola, com 384 óbitos, representando, assim, 60% da população atingida. Então, se nós for analisarmos as medidas, se não forem tomadas urgentemente, o número de infectados pela coronavírus, pela mesma situação da gripe espanhola, ou a mesma, a capital do Paraná e a região metropolitana pode ter até 1,8 milhões de casos. Então isso aí são já um estudo técnico, e quero relembrar hoje o nosso governador do estado, a portaria pelo qual ele abaixou aí para as escolas, na rede estadual e vai chegar na rede municipal. Lá na portaria, no artigo 10, ficam suspensas a partir de 20 de 3 de 2020 as aulas em escolas públicas e privadas, assim como nas universidades estaduais particulares no âmbito do estado. Artigo 11, determina a coordenação da região metropolitana de Curitiba, Comec, a expedição de uma recomendação no âmbito do transporte público coletivo em nosso estado e também em nosso município. Artigo 12. Pela Secretaria de Estado da Saúde, deverá suspender a visitação em teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e cultural, que realmente é uma preocupação para todos nós, cidadãos, e principalmente para aquelas pessoas que hoje são idosas, a partir dos 60 anos, né? Então, eu também estou meio preocupado, porque eu já estou chegando nos meus 60, então eu tenho que ficar preocupado também. E para a gente ver aí, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, também decidiu suspender todos os campeonatos, né, por prazo indeterminado. Por quê? Então a gente está percebendo que a situação não é brincadeira, é uma situação mais 10 postos. Ele se comprometeu e até hoje, até a presente data, até o momento, ele não teve a cara de pau de ir lá e colocar aquilo que ele prometeu. Além de ele prometeu a limpeza dos rios, principalmente o rio que corre ao lado desse conjunto. Está aqui. E até o momento também não fez. E se der uma chuva nesses dias, como é que vai ficar aquelas famílias? Como é que vai ficar a sociedade com tendência para cá, para baixo, que os nossos rios estão uma vergonha para essa administração? Aonde também sequer ele perdeu. Volto a dizer, ele perdeu, está aqui. Aonde foi solicitado ao antigo IAP, pedindo a solicitação para a drenagem e limpeza dos rios. Isso venceu, sabe quando? Dia 11 de 10 de 2019. E agora para ele vai ter que refazer um novo projeto. Até quando que nós vamos aguentar com o nosso prefeito? Ele está brincando de ser prefeito ou ele é o prefeito? Como tive
esses dias, na localidade do Passo do Ouro, Fundão, Rio do Cacho, ali entre Lavrinha, nos Gonçalves. É uma vergonha o estado que se encontra aquela localidade. Eu, se fosse o prefeito, eu tinha vergonha, jamais colocaria meus pés lá. Por muitas e muitas noites ele passou lá, pedindo voto para aquelas pessoas. Nem a própria linha do transporte escolar está feita. Então eu não tenho que vir aqui elogiar a administração dele. E nem posso vender. Se nós falarmos sobre a questão de pavimentação na cidade, pavimentação são obras financiadas que vai ser começado pago em 2021. Então o que nós temos? Isso é fácil. Eu ter crédito, ir lá e comprar 10 televisão, comprar um carro. Agora eu quero saber se eu vou poder pagar. Claro que eu não sei o que vou pagar, é o meu filho que vai pagar, por exemplo. Então não tem por que ficar preocupado. Infelizmente, são esses tipos de coisa que nos deixa assim chateado como legislador. Ali na rua Jaime Gode, onde eu fiz uma solicitação ao nosso prefeito, e realmente ele foi lá, executou. Até me parece que o nosso presidente tem uma empresa ali próximo. Foi lá e passou a patrola. Realmente. Aí foi em 4 casas e falou: eu vou fazer o calçamento aqui de Paraipi. Mas eu espero que ele não tenha o nariz de Pinóquio e vá lá e faça. Faça valer o seu poder quando foi eleito de prefeito. Mas que não fique na conversa. Mas que não faça só lá. Como exemplo ali no Beco dos Berética, senhor presidente. Me perdoe, senhores vereadores e senhoras vereadores, senhores que estão presentes, a você que me acompanha. É uma vergonha ver um empresário, um cidadão, fazer vaquinha para comprar e arrumar a sua rua onde mora. Que é um dos locais mais antigos dessa cidade. Aonde ele não teve a coragem, a vergonha e a dignidade de ir lá e fazer. E aí vai. E eu não venho aqui parabenizar ele. E quero informar ao senhor presidente, aos senhores vereadores, nós compramos uma câmara agora que nós não vamos sair de dia. Nós vamos sair de noite para mostrar para o povo o estado que se encontra e o abandono que se encontra as ruas rurais no nosso município. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. A verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Se ele não faz, nós temos que chegar a essa casa, fazer o seu requerimento e denunciar, para que assim possa ser, vereadora Simone, que ele tenha vergonha na sua cara e realmente vá fazer aquilo pelo qual ele foi eleito, para administrar aquilo que é público. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a vocês que me acompanham pela rede social. Boa noite a todos os presentes dessa casa. Obrigado, vereador Silvio. Não havendo mais nenhum orador inscrito e nem mais nenhum assunto a ser deliberado, agradeço a presença de todos os vereadores, também das pessoas que estão no plenário e que nos assistem via online. Declaro encerrada esta sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 23 de março de 2020, em horário regimental. Obrigado a todos e uma boa noite.